E aí, garimpeiros, bem-vindo ao Garimpando, e aqui é o Ramon Porto, o seu garimpeiro de plantão. E olha só, estamos no nosso segundo programa. Não é que o negócio deu certo, gente? Não é que o negócio funcionou? Então, vamos falar de hoje uma coisa bem diferente. Eu quero falar de algo que eu gosto e eu acho que várias pessoas precisam conhecer: Garotos de Lugar Nenhum. Pelo menos é assim, é o nome que tá na Netflix. Então eu quero falar um pouco sobre Garotos de Lugar Nenhum e quero falar quais as semelhanças entre Stranger Things, porque eu particularmente achei muito semelhante. E pra quem gosta de Stranger Things, eu acho que vai adorar Garotos de Lugar Nenhum. Mas e aí vem aquele negócio, né? Qual a diferença em relação à produção e tudo mais? O que eu já vou adiantar de antemão aqui é que o seguinte: Garotos de Lugar Nenhum é australiano, então não é aquilo americano. Não desmerecendo as produções australianas, não é isso. Mas assim, os efeitos especiais, e por ser uma série tipo... eu classifico como série teen, apesar de algumas coisas que são abordadas lá não ser meio teen, mas eu classifico como série teen. Ser abordada lá, então acaba que ela não tem uma pegada tão séria, tem a pegada ali quase a mesma pegada de Stranger Things, mas ainda de um modo diferente. Acho que, conforme eu for explicando aqui no podcast de hoje, acho que vocês vão entendendo. Mas enfim, o que vamos falar sobre Garotos de Lugar Nenhum? Primeiro que eu já comecei o programa já jogando de cara assim o nome, né? Dessa vez não teve apresentação, não teve nada, já cheguei aqui jogando. Mas o lance é o seguinte: pra você que acabou de chegar aqui no podcast Garimpando, não sabe do que se trata esse podcast vai ser sobre coisas garimpadas da Netflix, do Spotify, do YouTube, coisas que são boas e quase ninguém conhece. Então eu tô aqui pra dar uma dica, dar minha opinião, ouvir a opinião de vocês. Eu espero que vocês deixem a opinião de vocês, porque se vocês estão ouvindo pelo YouTube, deixa aí o comentário. Se vocês estão ouvindo pelo sistema de streaming, aí em cima tem um negócio de mandar mensagem de voz. Pode mandar sua mensagem de voz que eu vou responder, vou incluir aqui no podcast, porque eu quero ter esse contato bem legal com vocês. Mas vamos agora falar de Garotos de Lugar Nenhum, porque eu não tô afim de enrolar e eu não gosto de enrolar. Mas vamos lá. Garotos de Lugar Nenhum igual eu falei, é uma série australiana, né? Ela é voltada para a ação e fantasia do público adolescente, ou seja, ali é onde se encaixa a série teen. Ela tá na Netflix, se eu não me engano tem 3 temporadas, tem uma 4ª, mas não chegou na Netflix ainda. E do que se trata os Garotos de Lugar Nenhum? Primeiro eu vou falar do que se trata, depois eu vou a comparação com Stranger Things. O Garotos de Lugar Nenhum primeiro conta a história do Félix, que ele é meio gótico, meio louco, assim, aí ele acha um livro... lembrando que vai ter spoiler sim no podcast, gente. Mas eu não vou dar o spoiler do final da série, mas vai ter o spoiler pra vocês entenderem do que se trata. Mas voltando, o Félix, ele é um garoto gótico. Aí ele descobre tipo um talismã, sabe? Ele encontra um talismã dos 4 elementos. Aí você se pergunta, 4 elementos? Sim, gente, que é a terra, água, fogo e ar. Se eu não me engano são água... são os 4 elementos da natureza. Se eu tiver errado aí alguém me corrige, mas se eu não me engano é isso mesmo. Mas enfim, ele encontra e ele descobre que cada um de nós temos esses elementos como base. Alguns têm a terra mais aflorada, outros têm o ar, outros têm a água e assim vai. Então, aí ele acaba ali meio que fazendo uma armação para unir mais 3 pessoas dos 3 elementos, né? Porque na teoria ele é um dos elementos. Não me recordo qual elemento que ele é agora, mas ele é um dos elementos. Aí, beleza. Aí ele encontra esses garotos e tal, e ele tem uma motivação pra unir esses 3 garotos, que na verdade, até meio mesquinho, se for parar pra pensar, porque ele faz tudo... ele leva esse grupo de 4 pessoas para um mundo paralelo, que é idêntico ao mundo dele, pra encontrar um modo de salvar o irmão dele, porque até então o irmão dele é paraplégico. Houve um acidente por culpa do Félix e o irmão dele ficou paraplégico. E nisso ele acaba encontrando esses outros garotos, que também têm os poderes dos elementos, mas não aguçados, e nisso acabam fazendo com que eles vão para um mundo paralelo, onde eles não existem. Por isso que é Garotos de Lugar Nenhum. Eles não existem nesse lugar.
Então, tipo, fica meio assim, porque eles não sabem até então que eles estão num mundo paralelo. Eles ficam meio perdidos e tudo mais, tal. Aí tem o garoto nerd, que é o Andy, né? Tem o Sam, que é tipo popular da escola. E tem o Jake, que ele é o garoto mais humilde, mais pobre, que tem problemas em casa e tal. Mas aí vem aquele lance. Igual eu te falei, tem o lance da série Teen, mas aborda outras coisas por trás. Por exemplo, eles veem nesse mundo paralelo como seria a vida deles se eles não tivessem nascido. Então, o Sam, por exemplo, ele vê que ele nasce, mas não é ele. Existe um outro Sam no lugar dele, se passando por ele. Tem todo aquele lance da família, tipo, cara, eles me substituíram e tal. O Felix, ele vê que o irmão dele tá bem, tá andando, tem uma vida legal. Ele até se torna melhor amigo do irmão dele, mas ele não existe. Então ele vê que a vida da família dele sem ele é muito melhor do que com ele. Aí o Jake vê também que a mãe dele e o pai dele seguiram caminhos totalmente opostos, o que impediram o nascimento dele, mas saíram daquela pobreza que eles tinham no mundo real. E o Andy em si, a história dele, na minha opinião, foi a mais rasa. Por quê? Porque a única coisa dele é que a família dele seguiu, vida que segue, né? Tanto faz se ele nasceu, se ele nasceu, a história é a mesma, então, pra mim foi a história mais rasa. Tanto que na segunda temporada, o personagem dele é meio que sugado para um outro mundo alternativo e tal, mas eu vou chegar lá. Mas eu vou dar só um resumo aqui, melhor da primeira temporada. Das outras eu só vou entrar mais em pontos. Aí é isso, sabe, galera? A história, ela gira em torno desse mundo paralelo. Aí eles têm que descobrir. Aí acaba que no final eles descobrem que eles estão ali por culpa do Felix, os motivos pelo qual o Felix levou eles pra lá. Aí eles têm que lutar. Como eles não estão no mundo real, estão no mundo paralelo, aquele mundo paralelo quer expulsar eles dali. Então tem, acho que se eu não me engano, acho que é tipo um cara da sombra, é tipo uns monstros da sombra que querem expulsar eles de lá. Mas nas temporadas passando, descobre que esses caras aí só quer restaurar a ordem desse mundo paralelo, que é o que faz acreditar o quê? Que existe vários mundos paralelos ao nosso. Existe, por exemplo, aqui agora um outro Ramon, num outro lugar fazendo alguma outra coisa, e do mesmo modo que existe uma outra pessoa como você. Então, a série ela aborda exatamente isso, que existe outras possibilidades de mundos além do nosso, que a gente só conhece o nosso porque a gente vive nesse mundo. Mas é isso. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa interessante pra falar sobre a primeira temporada pra vocês. Ah, tá. A história também gira em torno da irmã da Phoebe também, que é uma mulher que por causa dos elementos acabou desaparecendo. Aí tem todo aquele lance da Phoebe querer encontrar a Alice e sei lá o que, só que a Alice é um demônio. Aí na segunda temporada descobre que a Alice não é um demônio, que ela fica do bem, mas aí ela é do mal também. Aí tem todo o lance. Aí você tá se perguntando, onde encaixa Stranger Things nisso? Né, eu tô contando aqui o resumo da primeira temporada e dando algumas coisas da segunda. Onde encaixa? Cara, se você gosta de Stranger Things, adora esse lance do mundo invertido, do mundo paralelo, igual... Gente, me desculpa, eu assisti a série dublada, então pra mim a Eleven é 11, tá? Eu chamo ela de 11. Então se vocês gostam daquele lance da 11, dela ter aqueles poderes e tudo mais, aí que se encaixa aos garotos de lugar nenhum. Por quê? Porque tem o lance dos poderes, dos elementos na base da história, assim como tem em Stranger Things. Tem, no caso, também o mundo invertido, que no caso é um mundo paralelo de garotos de lugar nenhum, que também é bastante interessante. Pra quem adora esse tema de outros universos, mundo paralelo, eu acho que é muito legal. Mas o que também lembra, o enredo de abordar assuntos, por exemplo, que são mais reais pra gente que não participa de um universo de fantasia. Igual, no Garotos do Lugar Nenhum, como eu falei, aborda a vida do Jack, do Jake. Do Jake, do Sam, do Andy e até mesmo os motivos do Felix de ter causado tudo isso, de ter levado os amigos dele para o mundo invertido para salvar o irmão. E no caso ali do Stranger Things, gira em torno da amizade ali dos garotos, da amizade com a 11, tem todo o lance ali do Steve, tem todo o lance social na história. E sim, o Steve é o meu favorito. Devo ter mencionado o nome dele porque é o que eu gosto, é o personagem que eu me identifico em Stranger Things.
Sim, mas continuando. Então, continuando. Aí, pra mim, essas são as bases de referência entre Stranger Things e Garotos de Lugar Nenhum. É onde eu falo, se você gosta de Stranger Things, vale a pena assistir Garotos de Lugar Nenhum. Porque não são histórias iguais, são histórias diferentes. Não vai iludido falando que o Ramon lá do Garimpando indicou falando que as histórias são parecidas. Não, não são parecidas. São histórias com referências que você pode gostar do mesmo assunto, entendeu? Porque são assuntos ali trabalhados como um todo. Então é disso que eu tô falando, acho que é disso que vocês vão gostar. E, cara, o lance místico da magia de Garotos de Lugar Nenhum, onde envolve o fogo, a terra, o ar e a água, por ser os 4 elementos, é algo que foi muito bem trabalhado, porque não além só de focar nos 4 personagens principais, demonstra, igual eu falei, que todos nós temos esses elementos, uns mais aguçados que o outro. É onde que você acaba vendo que personagens secundários também têm esses elementos em si, entendeu? Igual tem a Ellie, que ela é apaixonada pelo Félix e tudo mais. Ela tem o elemento água, se eu não me engano. Então, tipo, tem base, a história tem base, tem continuidade, tem super legal. Mas vem aí o que, teoricamente, eu não sei se é um furo da história ou se é algo que eu não gostei, porém depois eu gostei, fiquei meio na balança, mas é o que eu acho. A primeira e segunda temporada conta uma história que derivou um filme que é a continuação da segunda temporada. Então, primeira e segunda temporada segue a história, vem o filme finalizando a história da segunda temporada. Aí você pensa, caraca, terminou legal ali, então a terceira temporada vai abordar outra coisa, certo? Não é certo não. Não é certo. Por quê? Porque na terceira temporada, /4, que não tem na Netflix, mas eu pesquisei pra falar pra vocês, na terceira temporada, que eu vi na Netflix, por sinal, são outros personagens. Se passa na mesma cidade, se passa em torno dos 4 elementos, se passa em torno do mistério e tudo mais, eles descobrirem os elementos, os poderes e tal, mas são outros personagens. Na terceira temporada, se eu não me engano, gira em torno do Lucas, do Riff, da Jessie e do Nico. Não, confundi. Jessie é o homem e Nico é a menina. Confundi aqui, deu um problema na mente aqui. Nico é a menina. Então gira em torno disso. E tem o Ben também. Cara, o Ben, vocês vão adorar o Ben. Foi onde a terceira temporada me ganhou. Sabe por quê? Porque na terceira temporada, pra mudar a história, o Ben do mundo paralelo tenta roubar o lugar do Ben do mundo real. E o Ben do mundo paralelo, ele é ruim. O do mundo real é ruim. E do mundo paralelo é bom. E fica essa luta travando entre os dois Ben, entendeu? Porque um Ben do mundo real é ruim e do Ben do mundo paralelo é bom. Cara, foi onde a série me ganhou na terceira temporada. Esperei uma quarta pra saber o desfecho? Esperei. Tinha na Netflix? Não, até o presente momento que estou gravando não tinha. Então eu não vi a 4ª temporada ainda. Mas se você quer ver Garotos de Lugar Nenhum e entender melhor essa história, porque, cara, eu amei. É uma dica assim que eu dou confiando no meu potencial de como é que fala, gente? Jurado? Não é jurado, não. Crítico da Netflix, como se eu fosse. Mas é como... né? Como se eu fosse um crítico. Mas assim, a minha opinião e a minha sugestão pra vocês, porque eu achei bem legal. E eu acho que a 4ª temporada pode ser muito melhor ainda do que a terceira, porque ficou um gancho muito bom pra 4ª temporada. Mas não tem o gancho, né? Quer dizer, não tem um gancho não tem a 4ª temporada lá pra gente assistir. Mas vamos esperar, que eu vou esperar a Netflix colocar. Quando sair a 4ª temporada, eu venho aqui, gravo um episódio especial ou gravo um outro ali no meio de algum, falando pra vocês qual é o meu parecer sobre a 4ª temporada de Garotos de Lugar Nenhum. Mas, tô falando rápido, né? Mas é isso, gente. Cara, tem muita coisa envolvida. Na terceira temporada tem a representatividade do personagem do Jesse, dele ser gay. Então eles trabalham muito bem isso também. Então vale a pena pra quem quer se sentir representado em uma série. Vale a pena assistir. Mas eu acho muito que vocês vão gostar.
Eu só falei aqui por alto, deixei, como eu falei, tudo meio que subentendido, porque eu não quero dar muito spoiler, não quero tirar a magia do programa, mas eu acho que vocês vão gostar. A série, ela é de 2000, deixa eu ver aqui a data. 2013, ela é de 2013 e acho que ela foi finalizada aqui em 2018. Não tenho certeza se foi finalizada em 2018, mas eu sei que ela começou em 2013. Mas eu acho que vocês vão gostar. Aí é onde eu volto a falar. Pra você que gosta do universo de Stranger Things, de mundo paralelo, mundo invertido e tudo mais, eu acho que vocês vão gostar de Garoto de Lugar Nenhum. Só que não esperem grandes efeitos especiais comparado com Stranger Things, porque não tem. Em grande parte do tempo você vai olhar os efeitos e falar: meu Deus, pra quê? Pra quê? Cadê o orçamento aí, Austrália? Cadê o... Mas enfim, sabemos que é complicado fazer uma série, ainda mais com efeitos especiais e tratando de coisa fantasiosa, de ficção e ação. Mas tem coisa ali que ficou muito ruim no efeito especial. Esse é o meu parecer. Mas se você por um segundo desligar dos efeitos especiais e prestar atenção na história e no enredo, vale muito a pena, entendeu? Pelo menos é a minha opinião. Nossa, eu falei que é a minha opinião várias vezes aqui nesse podcast. Afinal, é a minha opinião mesmo. Aquele momento, a minha opinião é o que importa. Sagitário, gente, é Sagitário aqui, ó. Mas enfim. Bom, galera, hoje foi mais rápido. Não vou estender muito. É só a minha sugestão dessa semana, que é pra quem gosta de Stranger Things. Vale muito a pena assistir Garotos de Lugar Nenhum. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Sigam-me nas redes sociais, no meu Instagram. Na verdade, é o que eu mais uso é o Instagram. Acho que é só o Instagram que eu tenho. Eu tenho Facebook, mas não costumo entrar. Mas no Instagram é mais fácil de me encontrar, que é @ramon.porto, só que Ramon com 2 O. Vocês me sigam lá. Se vocês gostarem do podcast, vão dando um parecer que eu vou gravando mais. E mandem sugestões. Deixem sugestões de vocês aqui no stream. Deixem sugestões no YouTube. Deixem sugestões lá no meu Instagram. Vou adorar falar com vocês. Amo falar sobre série. Amo falar sobre qualquer coisa. Quero até, como eu falei, quero pedir sugestões. Eu quero até saber mesmo o parecer de vocês sobre tudo isso. Porque eu quero trazer ainda um especial sobre... Não é nem um especial, gente, é mais falando sobre as diferenças um pouco entre a DC Comics e a Marvel. Porque eu e um amigo meu assistimos um vídeo no YouTube onde comparava as duas coisas. Ainda mais a DC por ser mais sombria e a Marvel por ser mais alegre. Mas eu quero trazer um podcast só sobre isso. Então se vocês gostarem desse podcast, se vocês gostarem do assunto, se vocês estão gostando do Garimpando, deixem o parecer de vocês, me diz, dê sugestões, vamos ser amigo, vamos conversar, vamos falar de série, vamos falar de filme, vamos falar de música, vamos falar de coisa boa. Então essa é a minha sugestão de hoje, Garotos de Lugar Nenhum e Stranger Things. O que tem em comum? Era pra rimar? Não era. Rimou? Rimou. Mas é que segue a vida e vamos lá. Mas galera, muito obrigado. Esse foi o Garimpando, o seu programa de streaming sobre garimpo do Netflix. Por um minuto me perdi aqui, me situei. Mas esse foi o episódio do Garimpando de hoje. E muito obrigado a todo mundo que me escutou, que gosta do programa. E nos vemos no próximo. Lembrando que sexta-feira o episódio do Spotify está no YouTube. Obrigado, galera!